MSD Preview informação até você. Ele é especialista em posicionamento de marketing digital e faz parte da principal rede de voluntariado do Mato Grosso do Sul. Isso mesmo, a Prefeitura de Campo Grande tem um grupo de pessoas que passa conhecimento e ajuda na inclusão profissional e é gratuito. Eu falo com Anderson Lognani e se eu fosse você, eu ficava no vídeo. Seja bem-vindo, Anderson. Cara, obrigado. Até que enfim, feliz aqui ter você. 40, 50 dias, não sei. Mas assim, eu tenho aquelas entrevistas que a gente não pode desistir, eu estava esperando muito a tua vinda aqui para a gente falar desse assunto, né? Eu tenho a impressão, é uma impressão minha, né? Que ao longo do que eu vivi já nesses 41 anos aí, em alguns momentos a adaptação era muito negociada, né? Eu podia demorar para aprender determinadas coisas e ver as pessoas também em minha volta demorando, ou até algumas pessoas escolhendo não aprender. Vou dar como exemplo disso. Vamos botar lá nos anos 70, 80, 60, tinha gente que escolhia não fazer faculdade. Sim. Né? Era um charme. Fulano, se todo mundo tinha algum parente, não, ele não quis fazer faculdade, e o cara era bem sucedido até, estava numa empresa, né? Às vezes até passava num concurso, mas beleza, era uma escolha. Tinha gente que falava, não gosto de falar inglês, não acho legal, beleza, tranquilo. Né? O computador mesmo, muita gente, eu lembro, quando abriu o WhatsApp, né? Não, nem quero mexer nisso, não vou ter celular que é smartphone. Eu escutava isso de pessoas mais velhas. Depois foram eles que dominaram aí o WhatsApp. E mesma coisa em rede social, né? E hoje parece que é inevitável que uma empresa ela tenha essa referência digital, que ela tenha isso muito bem alinhado com o presencial. Sim. E que as pessoas também saibam trabalhar isso para que elas possam fazer do nome delas uma marca. E essa marca é determinante para o mercado de trabalho. Você trabalha com posicionamento, né? Você deixa muito claro na nomenclatura da tua atividade a questão do posicionamento. Tem aquela frase do Sêneca no Império Romano, né? Não há vento favorável àquele que não sabe para onde vai. Né? Esse é o principal começo do passo inicial que o Anderson Lognani fala para as empresas e pessoas. Né? Isso. É que na verdade assim, todo mundo quer estar no digital, de qualquer maneira e de qualquer jeito. O que eu sempre trago isso como uma metodologia é você entender qual é o seu posicionamento dentro das redes sociais. Quem você é lá, né? Quem você é e de como maneira você vai se apresentar. Porque isso tem um impacto muito grande na interpretação do usuário, né? Daquela audiência que você tem. Então, primeiramente, se organize a parte posicionamento. Quem é você, o que você faz, né? E como você traduz todas as suas informações para o cliente. Então isso é um trabalho. Porque não adianta você, eu vou vender uma caneca e só estou vendendo e fazer de qualquer jeito. Não, existe um posicionamento de marca, de pessoa, e que eu falo que é uma comunicação verbal e não verbal. Isso é um conjunto que você precisa orquestrar para que você tenha realmente um resultado positivo dentro das redes sociais. Agora, você está com qual idade? 43. 43. Eu estou com 41. Dois dinossauros, né? Podcast dos dinossauros. Né? Bom, a gente foi educado e moldado. Você foi desmoldado depois, porque você está craque na parte digital. Eu estou aqui meramente surfando nessa onda com as entrevistas. Mas no mundo muito assertivo. Sim. Né? Você pega os anos 90, começo dos anos 2000, totalmente assertivo. No seguinte sentido, político era um produto. Quando eu falo política, porque cada eleição é um espetáculo no Brasil. Sim. Né? Aí teve uma capa da Veja, eu lembro, que usava um desenho de um sabão em pó e botava lá o número de uma campanha, dizendo que um político você pode produzir alguém do nada e colocar ele dentro de uma sistemática e empurrar a goela abaixo para a população aceita e tudo mais. E fora isso também, a comunicação de massa nos anos 80, 90, porque elas reinavam sozinhas, né? A televisão, as revistas e tudo mais, também era tudo muito assertivo. Definia-se quem era celebridade, definia-se quem não era, definia-se quem estava descartado. Sim. Quer dizer, hoje em dia fala da questão do cancelamento. O cancelamento naquela época eu acho que era muito mais drástico, muito mais definitivo. E, enfim, de lá para cá o mundo foi ficando mais líquido, as coisas mudaram bastante, né? E essa assertividade, ela foi substituída talvez por uma outra forma de expor e de ganhar o jogo de influência, né? Esse jogo de influência, no que você fala da questão do posicionamento, é fundamental, assim, não só saber quem você é e codificar essa comunicação com o público, mas também escolher o seu público. Não dá para atingir todo mundo ao mesmo tempo, né?
É porque, na verdade, é o seguinte, você vende uma caneca, só que não é todo mundo que gosta da caneca branca ou de cerâmica. Então, existe públicos dentro de um público, subpúblicos. Então, você tem que acertar realmente qual é o público que você quer e você transmitir tudo isso para eles. O que eu acho legal, e fechando essa conversa que a gente está tendo agora desse assunto, é que hoje ficou muito mais democrático. Então, por que democrático? Porque você acha mais fácil que precisa de caneca. Exatamente. O que eu falo de democracia? Porque assim, hoje eu consigo estar onde eu não estaria antigamente. Eu falo se eu tenho empresas grandes, eu também estou do lado das empresas pequenas com as grandes no mesmo lugar, fazendo os mesmos objetivos, anunciando, divulgando meu produto e serviço. Então assim, só que baseado nisso a gente precisa entender sempre qual é o público que eu consigo falar. Qual é realmente, porque eu sempre falo assim nas minhas aulas, não é todo mundo que compra o seu produto. E as pessoas acham que sim. A gente tem que entender quem ele foi educado pela educação de massa, pela comunicação de massa. A gente pensava que tudo é para todo mundo ao mesmo tempo. Não é, mudou muito isso. Então assim, a gente tem que ter nichos e subnichos definidos para que a gente consiga chegar num público ideal, né? Não dá para empurrar mais. As pessoas hoje têm muito mais acesso às informações e o nível de consciência das pessoas estão muito maiores que antigamente, né? No começo a gente falou sobre que as pessoas traziam de São Paulo mercadorias e agora colocavam em estoque e vendiam. Não, agora mudou esse comportamento do cliente. O cliente hoje ele consegue acessar as redes sociais, saber preço, saber qualidade, saber avaliações e ele também formar a sua opinião de compra, onde vai comprar, com quem e tudo mais. Ou seja, o foco está muito no cliente, né? No cliente. Antigamente falava assim, o cliente tem sempre a razão, mas o foco era no produto. Sempre. Né? O marketing digital, ele começou com foco no produto. Né? Desde lá da época da Ford, cara. Quando o dono da Ford, o marketing dele foi simplesmente baseado no produto, em cor. Ele predominou as cores e é isso que eu vou lançar. Então o marketing lá atrás começou assim. E depois ele foi se transformando e vindo para o marketing direcionado para a experiência do cliente. Hoje é a experiência do cliente, o que ele quer, o que ele gosta, o que ele não gosta. E assim, é o que a gente falou, nichos e subnichos, né? Bom, aí nesse ponto entra a questão do cadastro, né, também. Essa atenção ao cliente, que no fim das contas vira um cadastro completo ou incompleto, ela define muito o potencial de ticket médio da empresa. Sim. Né? Muitas vezes o empresário reclama da informação que ele mesmo não buscou. Né? Porque ele faz de forma empírica, às vezes, né? não completa o processo, por não recorrer a um profissional como você, sim, ou como tantos outros. E aí ele fica naquela coisa assim, ele nunca completa a estratégia porque ele nunca aplica a estratégia, ele nunca vai aplicar a estratégia porque ele nunca estudou completamente o cliente dele. Você aconselha muito nesse processo de posicionamento, antes de tudo, antes de implementar uma campanha ou fazer qualquer movimentação, também gastar um tempinho para pesquisa com esse cliente, com esse público-alvo, para poder saber assim, quem é a tua galera? Porque as pessoas também não sabem muito isso. Né? O cara abre, vou dar um exemplo básico, né? O cara, sei lá, ganhou um dinheiro da firma lá, que ele foi mandado embora, ou ele fez o acerto e tal, abre uma pizzaria numa região, achou um ponto bom, quer dizer, ele já foi designado para aquilo pelo mercado imobiliário, né? O cara diz que para ele que é um ponto bom, mas ninguém sabe se é um ponto bom, tal, tudo bem. Aí ele começa a tocar ali, num determinado momento dá muito certo. Aí vem o problema da sazonalidade. E na sazonalidade, como é na vida da gente nos momentos difíceis, você precisa dos teus companheiros ali para poder segurar a onda. Porque se você não tiver, a coisa vai por água abaixo. A gente não sabe, geralmente, assim, nas empresas, quem é o nosso time, quem é a nossa galera. Então, e a internet pode ajudar nisso? A internet ajuda muito, porque você tem os insights de plataformas, né? Por exemplo, quem tem um Instagram hoje, você consegue definir, você consegue saber quem é o seu público, desde idade, desde qual estado você está, desde qual é o sexo, você consegue ter isso, qual é o interesse dele, o que ele procura na internet. Isso já é uma base de informações, né? Mas ainda eu não tenho acesso a isso. Você consegue identificar isso conforme os seus clientes vão chegando. É uma análise visual que você pode ter e isso aí pode juntar com dados. Porque o marketing digital, ele só tem resultado baseado em dados.
Você tem que ter esses dados. E esses dados... Que é processo. É processo. Não dá para pedir milagre, assim, no primeiro mês resultados. Não, assim. não dá. Não dá para você imaginar algo e fazer, não, isso vai acontecer e pronto, acabou. Não. Isso precisa ter dados. E assim, no início a gente tem poucos dados, só que a gente vai trazendo dados conforme as estratégias vão vindo e você vai ajuntando. Então a gente fala que é um funil. Esse funil ele vai se afunilando conforme você vai criando e trazendo dados, isso aqui vai diminuindo porque você vai acertando cada vez mais o seu público, né? E o que me preocupa falando sobre isso, eu falo nas minhas aulas na Sejuve, é o seguinte, ó, todo mundo quando vai montar o seu próprio negócio, você que está montando o seu próprio negócio, você vai entender isso. A gente se preocupa com o ponto, a gente se preocupa com a decoração, com todo o processo, mas nunca o empresário se preocupa com como ele vai atrair esse cliente. Não é o primeiro, como que eu posso falar? A primeira coisa que ele precisa fazer. Ele sempre deixa em secundário isso. E isso é ruim, porque ele não sabe como trazer o cliente, porque ele já montou e aí ele vai esperar no balcão. Ou seja, numa metáfora é como se a gente comprasse o convite da festa, escolhesse a festa, estacionasse direitinho o carro, mas entrasse na festa, às vezes com a pior roupa e querendo sair dali acompanhado. Mais ou menos. Sim. Não dá, né? Não dá para você não preparar, preocupar com esse processo de atração. E as pessoas não se preocupam. E aí elas ficam... Cara, e eu vejo muito isso. As pessoas montam os próprios negócios e a hora que está na forca, aí que elas vão procurar alguma coisa para começar a iniciar. Só que eles pensam que o marketing digital ele é muito rápido, assertivo, que é muito da noite para o dia. E vai resolver o problema, às vezes, financeiro dele. E não é assim. Mas Anderson, por exemplo, quem é muito rápido e muito assertivo é o cliente, né? Com a internet hoje em dia, esse poder de escolha que ele tem, ele larga a mão rapidinho, principalmente se a experiência não for do jeito que ele quer, né? Com certeza. E aí, nesse ponto, os donos de negócio, principalmente com o negócio local, a gente falando desse médio e pequeno porte, ele tem que ficar muito esperto com relação a isso. Né? Eu digo no seguinte sentido, por exemplo, assim, momentos de oscilação e crise, toda empresa tem, mas nesse momento não passar isso para o cliente, ou abandonar a operação, que aquela história do marketing é só uma alegoria, né? Então chega na hora do aperto, tira o dinheiro do marketing, desabastece essa operação e foca nas outras operações principais e perde praticamente o elo com o cliente. O marketing ele nunca pode parar. Eu tive uma pergunta de um empresário falando assim, eu só vou usar o marketing em datas comemorativas, ocasionais e tal. Que é muito comum, né? Eu falei que você tem que criar audiência. E a criação de audiência e você trabalhar essa audiência, é o dia a dia. É o dia a dia. Então, todos os dias você tem que ter um marketing. Pode ser ele orgânico, pode ser ele pago, pode ser de qualquer maneira, mas você precisa estar trazendo informações para o cliente, trazendo resultados. Por quê? A gente sabe que a venda ela é baseada num problema que a pessoa tem e é onde você constrói a solução para esse problema. Então, se eu comprei essa caneca porque eu tive um problema, por exemplo, eu estou montando meu podcast, eu quero fazer uma divulgação do meu negócio. Eu comprei, eu tive esse problema. E o cara tem a caneca certa e ele consegue subliminar aquilo que eu preciso. Ok, então é baseado nisso. E aí, todo dia todo mundo tem um problema. E todo dia alguém precisa de uma solução. E é isso. Então todo dia vocês vão fazer. Porque, às vezes, o que o cara pensa? Que o marketing, ele é assim, eu estou vendendo essa caneca, compre agora. E é só hoje. Não é venda direta. Ela é uma venda de relacionamento. Você cria um relacionamento com o público que está com você, principalmente o Instagram. As pessoas, qual que é a plataforma que elas mais usam hoje? É Instagram, é Facebook? Você cria esse relacionamento todos os dias com ele, trazendo informações, falando com esse público, trazendo benefício do seu negócio, trazendo... E se tem uma coisa que a pessoa faz é mexer no celular. Mexer no celular. Todo mundo acorda, acho que vai lá escovar o dente, lava o rosto, né? E aí já vai mexer no celular. Para poder saber o que está fazendo, essa corrida contra o tempo, né? Você falou na Sejuve, Secretaria da Juventude de Campo Grande, né? Um belíssimo trabalho de voluntariado, mais de 70 voluntários aí, ajudando a inclusão profissional e também, além da inclusão profissional, conscientização desse mundo novo, né? Como que é também ser professor de um pessoal que muitas vezes chega sedento para mudar de vida, né? De uma hora para outra,
e aí você tem que colocar eles no processo. O processo sempre é lento, o processo é bruto, mas para aqueles que apostam no processo, o resultado vem, né? Agora, só de acordar já é uma grande vantagem. A Prefeitura de Campo Grande dá essa oportunidade. Não só para o jovem, né? Porque vai também gente de outras idades, né? Para dar aquela acordada, né? Para aquela na verdade, não despertada, é fantástico. Não é mais, assim, ele abriu para todo mundo. É praticamente uma Secretaria de Inovação, né? A verdadeira Secretaria de Inovação está ali. Né? Cara, assim, primeiramente, eu fico muito feliz daquelas pessoas que estão naquele processo. Já são vitoriosas. Já são vitoriosas, já saí de casa à noite, né? 5 dias. Então, assim, eu tenho sala cheia, todas as minhas turmas, recorde, assim, graças a Deus. E, assim, pelo trabalho que a gente constrói. Porque eu sei que a maioria das pessoas ali não tem informações. Elas estão começando do zero, do absoluto zero. Eu trago isso. Mas, primeiramente, eu sempre falo para eles o seguinte, gente, precisamos ter comprometimento com isso aqui. A gente precisa mudar a mentalidade. Então, eu trago primeiro uma substituição da mentalidade deles para entrar no processo, né? E quando eles entram no processo... Você gasta, vamos supor, primeiro dia de aula, você faz isso. Primeiro dia eu faço isso. Porque eu preciso trazer eles para dentro do processo. Porque, assim, muitos daqueles que estão buscando trabalham ainda no modo antigo de vendas. Eles não entraram no digital, eles estão no off ainda. Então eu trago tudo para eles, qual é o processo, qual é a importância e isso, aquilo, para que eles fiquem ambientados ali e comecem esse processo. Mas sabe o que o mais legal de tudo isso? Além de eles aprenderem, eu aprendo com eles, cara. Toda vez isso, cada vez mais cresce todo o meu conhecimento, tudo isso. Porque eu reparo que cada vez que eu dou aula, eu aprendo mais. Mas o voluntariado tem esse poder, né? Esse Nossa, valor cara, enorme. É ótimo. Assim, então é um dos processos assim que eu gosto muito. A evolução. Sem contar que por ano passa a ser milhares de pessoas, né? Passam ali pela sala. Cada sala minha dá 60, 65 pessoas por semana. Sala. Então você imagina, cara. Então é muita gente. Esses dias eu estava vendo, a gente está implantando um sistema novo na Sejuve de cadastro, mais digital e tal, né? Digital, como eu falei pro Marco, vamos ter um negócio digital aqui para evoluir, para ter mais acesso mais rápido. Só numa semana a gente teve 600 cadastros, cara. Então, assim, uma semana, 600 pessoas procurando vários outros, porque tem marketing, tem curso de mecânica, curso de auxiliar de RH, tem vários, né? Inglês e tudo mais. Tem tanto a aula presencial quanto também aprender pela internet. Tem, ele fechou uma plataforma lá com mais de 200 cursos. Então, assim, a Sejuve está distribuindo muito conhecimento, né? Bom, aí no caso dessa impaciência de quem vai aprender, naturalmente você passa a ser tipo um mentor dessas pessoas quando elas deixam a aula e às vezes vão até para outros cursos, né? Como que é também esse relacionamento para você achar tempo para conversar com os pessoal? Você também tem a sua empresa, você que também não dedica só o tempo voluntariado, mas assim, além da satisfação, essas pessoas que passam a ser incluídas no meio profissional do mundo digital, depois potencialmente eles são trabalhadores desse meio, né? E uma força de trabalho que ali você pode lapidar um talento também, logo, tipo assim, em primeira mão, você saber de alguém, indicar alguém. Como que também é esse caminho, que você acaba virando um RH também da coisa, né? Cara, verdade. Já aconteceu de a gente fazer essa ponte, né, de alunos para empresa. Alguém se destaca sempre, já. E já chegou de alunos que já fizeram curso comigo e trabalhar comigo. Que legal. Não, isso já acontece. Então, assim, eu tento fazer uma rotatividade, até porque, para dar oportunidade para as pessoas ainda de ter esse contato pessoal junto comigo, né? E eles também fazerem essa ponte junto comigo de me ajudar em alguns processos, em alguns trabalhos. E o legal é o seguinte, que a gente vê que o mercado cada vez mais está procurando esse tipo de mão de obra, né? E aí a Sejuve está até com esse projeto de a gente intercalar, fazer essa ponte entre já pegar as empresas, cadastrar essas empresas. Está demorando para fazer isso, né? Até porque, por exemplo, assim, a gente ainda está, como a gente falou desse mundo antigo, as caixinhas, né, tal. Ainda você tem um emprego lá no emprego, você tem a saúde na saúde, a educação na educação, você não está tudo muito integrado. A Sejuve é uma pasta que ela prova isso, né? Ali tem várias situações de atendimento psicossocial, o balcão de empregos, que ainda poderia ser algo mais avançado até ali dentro, a parte de educação,
né, que é onde você está inserido ali, né, e tantas outras, né? Eu acho que deve ser bem difícil você, né, estruturar isso. Mas a presença das empresas é importante. É importante. De repente as empresas entenderem que lá elas buscam talentos, né? Sim, e melhor que procurando aí, às vezes, pela internet. Não sei, talvez um banco de currículos, né, inverteria, tipo assim, se a FUNSAT, no caso, ela anuncia a vaga, a Sejuc pode anunciar o talento. Sim. Né? Pode ser, é um caminho, é uma forma, né? Então, a ideia dela é essa, trazer as empresas para fazer essa articulação entre os alunos, né? Devagarzinho vai acontecendo, porque está estruturando, sim, o Michael sim. entrou... É algo muito novo, né? Muito novo, né? Sim. Então ainda tem muito trabalho, hein? E como que você faz também para estar se atualizando? Também, tipo, tá todo dia na sala de aula, né? Tá também no mercado ultra competitivo, ter que se manter evidência nisso tudo. Também te coloca diante de uma cobrança grande de atualização, de conhecimento. Sim. E tem aquela história do sei que nada sei, né? Então tem hora que é bom não saber das coisas e tá toda hora se aprimorando também. Como que é esse processo para ti? E assim, minha mulher ainda fica muito brava comigo, porque eu sou o inimigo do fim. Eu sou um cara que se dedica muito a estudo, final de semana e tal, vou dormir tarde, e ela fica muito chateada comigo muitas vezes. Mas assim, eu falo para ela que é um processo. Eu estou numa fase agora que eu estou aprendendo a fazer tour virtual. Eu acho que isso é tendência de mercado, né? Um tour virtual que hoje você pode acessar e ver isso em 360 graus. Posso para um restaurante, até para um apartamento que você está vendendo. Olha que legal. Eu quero investir muito na parte de turismo, isso, cara. Eu acho uma ferramenta muito boa para apresentar isso. Tem metaverso aí também, né? Tudo isso, o processo, e ele encaixa muito no metaverso. E eu estou estudando isso. E tanto é que esse final de semana eu passei o final de semana inteiro estudando, comprei uma mentoria para mim. Aí você vai encaixar uma ferramenta, você não consegue, você vai outra. Então, todo momento você tem que estar estudando, trazendo informação. Isso é bom. Isso é bom porque isso vai evoluindo. E assim, claro que eu não vou conseguir abranger tudo que eu preciso, que tem no mercado. Mas assim você acaba ficando igual ao aluno. É melhor dar o primeiro passo logo do que demorar. Então, o processo ele existe. E eu nunca paro, cara. Estudar para mim é fundamental, é o crescimento. Eu passo isso para meus alunos, faço isso com meus filhos, mostro para ele que a evolução do estudo ele tem que ser todos os dias, porque isso faz o crescimento profissional. Se hoje eu estou aqui falando sobre podcast, falando sobre minhas experiências, estou dando aula, eu tenho meus clientes, eu tenho tudo isso, porque eu tive lá atrás no início, né? Eu comecei e não parei. Estou até hoje estudando, trazendo atualizações. Então isso é necessário na nossa vida. Quer evoluir? Precisa estudar. E antes do digital, como era o Anderson Magnani? Cara, você sabe que eu vim da construção civil? Olha que legal. Como foi essa transição? Como foi esse começo? Né? Cara, foi uma coisa muito doida, assim, porque eu trabalhei anos na construção civil. Eu venho do meu padrasto, que ele já tinha uma empresa de prestação de serviço e tudo mais, eu vim com ele. E aí, um tempo, cara, eu falei, cara, eu não aguentava mais. Porque o processo da construção civil, ele é muito ardoso, é muito dificultoso. Porque você tem uma mão de obra muito exigente, uma mão de obra que ela não é fiel a você, e isso tem uma rotatividade muito grande, então você tem muitos problemas com clientes e tal. E a questão do prazo é muito iminente. O prazo. E, cara, a última coisa que eu fiz na minha vida foi terminar uma obra e falar assim, não quero mais. Definitivamente eu não quero mais, eu quero partir para outra coisa. E aí surgiu na minha vida a oportunidade de trocar isso. E aí eu montei uma empresa, que na época era uma empresa de estética, e eu vi a necessidade de entrar no marketing digital, porque eu fiz uma viagem para São Paulo e enxerguei isso essa oportunidade que eu vi umas empresas trabalhando, não com nada pago, investindo, mas os caras estavam divulgando o seu negócio, sabe aonde? Cara, nos grupos do Facebook. E isso eu comecei aqui em Campo Grande, eu fui um dos primeiros a começar a fazer isso. E, cara, deu super certo. Bombou a minha empresa, fez com que eu fosse muito conhecido e tal, baseado simplesmente em uma ativação de divulgação online. Naquela história do Oceano Azul, né? Até aquela altura estava o Oceano Azul. Aquela época, assim, hoje você faz essas divulgações para o meu nicho, eu não consigo ter mais resultado.
né? Aí eu já parti para outras coisas, outras ferramentas. Mas naquela época era muito bom. As pessoas ficavam malucas com aquilo. Viam aquilo, que era um diferencial muito grande. Eu trazia o processo, eu trazia todo o conhecimento para eles através de vídeos, fotografias e tal. Então era muito bom. Então esse foi o ponto inicial para o meu processo. Aí de lá para cá, cara, eu fui evoluindo. E em que ano, mais ou menos, você faz essa transição de carreira? 2012. 2012, né? Quer dizer, vai completou aí 10 anos, 10 anos recentemente. cara. Que bacana, né? Eu vivi essa época de repente, a matéria tá bem posicionada no site, tinha essa briga, para quem trabalhava no cyberjornalismo, né? Escolher o espaço onde estava, a matéria ter um resultado melhor. E quando ela ia para o Facebook, ela voar, assim, triplicar, potencializar muito o resultado. Né? Hoje em dia, tudo muito assim, artesanal, pouco a pouco, mas ao mesmo tempo é um jogo de inteligência, isso favorece também uma barreira de entrada para amadores no mercado, sim, né? Tudo mais. Falando desse mundo pré-histórico para o mundo de agora, né, para essa modernidade toda, e você que é um cara que também é visto como um guru, né, sempre vão chegar, e aí o futuro, e tal, você falou do tour digital. Bom, 2013 se tem uma difusão maior do WhatsApp, aqui, né, 2012, 2013. Aí você pega em 2016, 17, o Uber, né, vem aquele crash. Nessa época também o Instagram ele se consolida aí como uma boa vitrine virtual para empresas e tudo mais. E de lá para cá tudo ficou meio que na mesma, né? Vem aí algumas mudanças. Para 2030, o que você acha, assim, se a gente fosse pensar para daqui a mais 5 anos? Que não é muito tempo, né? Sim. Mais 5 anos, uma criança nasceu, ela ainda vai estar longe da alfabetização ainda, mas para o mundo digital significa muita coisa. Falam-se tanto em inteligência artificial, transformando, robô que vai substituir mão de obra, né? A gente tem esses gaps, até falando da questão do balcão de empregos, né? Eu lamento muito o balcão de empregos, ter vagas sobrando e ter gente não indo disputar essas vagas e talvez a informalidade crescendo bastante, né? Então é um mundo cheio de problemas, né? E com muitos desafios para os próximos anos, né? Sem contar uma guerra que pode até se tornar uma guerra muito maior, né? A gente torce para que não, né? Cara, na verdade, assim, se hoje você falar o que você vai apostar que ainda daqui 5 anos vai crescer muito e vai se destacar, eu falo que é o TikTok. TikTok, eu fui num evento em São Paulo, onde estavam os grandes players do mercado do marketing digital. Isso foi muito debatido em relação a isso. Que o TikTok, daqui a alguns anos, ele vai estar muito forte no mercado, porque hoje ele é muito utilizado pelos jovens. E os jovens, eles vão crescendo. Ah, entendi. E esse crescimento do TikTok também, ele vai vir com o crescimento dessa idade, dessa população. Então, o TikTok, ele sim vai ser uma ferramenta de grande avalia no futuro. Hoje ela já é. Ela já é maior que o Instagram, por exemplo. Eu, por exemplo, estou fora do TikTok. Tá fora, porque assim... não é um grande erro. É um grande erro, porque hoje, assim, se você computar, não é só para jovens. Tem muitas pessoas da nossa cidade que estão lá. Só que são poucas ainda. Porque a grande massa é as pessoas mais jovens. Não é só dancinha que tem lá. Tem coisas sérias, tem coisas igual o Instagram, tem todo o processo. Só que ela está em crescimento, ela está em expansão. O TikTok daqui a 5 anos ele vai ser uma grande ferramenta para todas as empresas, como o Instagram ela é hoje. Então, quem está apostando muito em crescimento a longo prazo, cara, TikTok. Cria sua conta lá, cria sua audiência, que você realmente vai utilizar muito isso para o seu futuro da sua empresa. E ele também é uma modelagem de performance, no seguinte sentido, vamos botar, traz lá para a década dos anos 2000, aí você tinha lá o Se Vira nos 30 do Faustão, Sim. Que era aquela coisa em 30 segundos, só ganhar um prêmio e tudo mais. Só que o Se Vira nos 30, para o mundo de hoje, se vira nos 15 segundos, né? Que é o Stories, né? E você tem que dar um jeito de chamar a atenção das pessoas, comunicar, informar e chamar para o próximo conteúdo, né? Ou seja, todo mundo é obrigado a ser showman, é aquela história. Se não for, vai ficar para trás, né? Simplesmente vai estar ali à toa, só preenchendo o número. Você acha que essa pressão também tende a ser maior? Porque, assim, a gente, embora tenha muita gente na internet hoje em dia, você tem aí gargalos digitais enormes no Brasil, em várias regiões, que tendem a ser diminuídos com expansão
da internet, inclusão digital. Né? Com mais audiência, mais pressão sobre aquele que quer gerar audiência. Né? E a pressão por números também vai ser, eu acredito que maior, sim. Assim como a questão da qualidade do que se oferece. Né? E até as visões também territoriais. Né? Tem muita gente que só vende para Campo Grande e poderia estar vendendo para o interior. Tem gente que vende só no interior e não sabia que podia estar vendendo para Campo Grande. Né? Tem a rota bioceânica aí também. Que é outra coisa muito boa, né? E também tem muito estrategista de marketing digital, principalmente os mais novos aí, que não se preparam tanto quanto você, que às vezes resolve atender 10 empresas ao mesmo tempo, que eu acho complicado ter 10 filhos. É melhor ter 3, 2 ali, bons, né? Ou para ter 10, ter uma estrutura também que acompanhe isso. Né? Você acha que esse mercado ele vai se regular mais, vai se organizar mais? Então, há 5 anos atrás, vamos colocar ali, antes da pandemia. Antes da pandemia. A pandemia foi terrível, né? Foi. Então você não, que você estava preparado. O que eu falo? Antes da pandemia, a internet era uma coisa. Pós-pandemia foi outra. Foi tanta mudança assim? Muito. Assim, a gente tinha resultados muito mais fáceis antes da pandemia. Hoje a gente tem resultados muito mais ardosos. A gente tem que trabalhar muito, tem que ter estratégias muito mais elaboradas para ter resultado. Por quê? Teve uma demanda muito grande no mercado para esse público. Então, empresas divulgam mais empresas. Então, antigamente você nadava mais sozinho. Hoje você tem que estar batendo já um e outro. Isso faz uma dificuldade hoje, tá? Só que existe amadores e profissionais nesse mercado. Pessoas que estão fazendo coisas boas e coisas ruins aí. Então, claro que essas que estão fazendo ruins vão saindo, vão entrando outras e vai filtrando. Só que daqui mais para frente vai ficar mais ainda. Porque as pessoas, quanto mais vão vendo o mercado e a evolução, vão apostando nisso, né? E o que vai acontecer nesse mercado? Vai chegar um período que realmente vai se regulamentar profissionais bons. Porque os ruins não vão ter mais espaço. Porque os profissionais bons vão se organizando, vão se profissionalizando, né? Porque isso é importante. Porque como médico, né? Ninguém vai no médico que não tem um diploma. Que não tem um diploma. Né? Ou se está na questão de saúde, que é a mais crucial. Um advogado, o advogado não sabe nada, não entende nada. Como que você vai dar a tua vida para ele resolver um problema? Se você reparar, por exemplo, eu trabalho com barbearia, curso de barbeiro. Antigamente, essa classe ela não era profissionalizada. Verdade. Hoje ela se profissionalizou. Verdade. Então, qualquer esquina você ia, parava, cortava o cabelo. Era o tiozinho do salão. Então hoje não, existe uma barbearia e tudo isso é um processo. Igual tatuagem. Existe, antigamente a tatuagem eram pessoas que a coisa está marginalizada. Exatamente. Hoje não. Os caras se profissionalizaram. Então isso está acontecendo no marketing digital. Empresas profissionais estão se profissionalizando como empresa. Não é um bico, não é uma brincadeira, não é uma coisa que você passar para qualquer um, é uma profissão, né? Tá. Verdade. Então essas pessoas que estão fazendo todo esse processo, elas lá na frente elas vão se manter. E essas pessoas que estão vendendo pela internet de qualquer jeito, autônomo, isso vai se acabando. Porque ele não está se profissionalizando, ele não tem, por exemplo, um CNPJ, ele não tem uma estrutura boa, ele não tem equipamentos bons. Isso vai passando. Se ele não se organizar com o tempo, não é que ele não pode começar, ele pode começar dessa maneira, mas com o tempo ele vai se organizando. Aí ele vai sobreviver. Se não, ele não fazer isso, ele não vai sobreviver. Que é a questão da exigência do mercado. Do mercado. Agora a pergunta de $1 milhão, inclusive é a última pergunta, né? Tem como a máquina, a inteligência artificial, ser mais efetiva que o homem em alguma dessas plataformas, já tanto um marketing digital autônomo ou um marketing digital, vamos supor, pelo WhatsApp, que seja tão eficiente quanto, ou ainda a questão da conciliação das duas questões, né, tanto máquina e homem, ainda é a melhor forma, né? Ou para aqueles mais conservadores, não, nada melhor do que a pessoa atendendo no balcão ali, com a toalha suada aqui em cima do ombro, não tem experiência igual. Eu hoje utilizo 66. Eu uso a minha inteligência, eu uso a minha inteligência, o meu conhecimento, juntamente com a inteligência artificial. Até um 66 ruim, né? Vou dar como exemplo até um marketing negativo, a reserva, por exemplo. Ela tem lá bom atendimento ao vivo, mas quando você vai comprar online, você precisa do 0800 dele, te joga para o WhatsApp, aí fala, em 10 minutos vamos te atender. Esse 10 minutos vira 3 horas. Aí quando vem atender, a pessoa vem até atender legal. Mas se você já está pé da vida 3 horas depois, você já fica aquele fla-flu, né, naquela questão. Eu falo que em relação a isso, atendimento, e a Ellen... Tem um nome para isso? Tipo assim, quando é híbrido?
Cara, não, assim, Não. o que eu conheço, não. O que eu vejo muito é assim, ó, o que eu preciso de processo? Às vezes os processos mais rápido, eu busco a inteligência artificial, principalmente para textos. Tipo, o mais rápido é atender logo. Por exemplo, eu quero montar uma estratégia hoje. Preciso fazer algo rápido que eu preciso de estratégia. Eu uso a inteligência artificial para trazer essas informações, mas eu também estou ali analisando realmente, incluindo o meu conhecimento junto com aquilo. Então, por exemplo, quando você fala em atendimento, esse atendimento ele tem que ser humanizado. Porque você precisa... Porque, cara, se você chegou ao ponto de ter um suporte, ter um chat e tal, porque você precisa de uma informação, e se você precisa falar com alguém, o robô, ele é simplesmente sim ou não, é isso, aquilo e tal, tal. Não, a humanização ela é importante. Então, quando você traz muito a tecnologia para dentro do atendimento, isso dificulta muito e as pessoas não gostam. Né? Então, eu aconselho sempre a utilizar o meio a meio ali. Você pode colocar a inteligência ali para a robótica para você começar essa conversa, mas sim cair por um atendimento humanizado. E para o pequeno? Ele pensa que tudo isso é para empresa grande, que não é para ele e tudo mais, mas é possível também para o pequeno ele estar se modernizando a ponto de girar o estoque dele melhor, abordar diferente o cliente dele, ou saber com quem ele está lidando. Né? O pequeno, eu já como quebrar essa crença limitante? Eu acho que assim, ele não tem tanta demanda para você robotizar, por exemplo, um atendimento. Eu prefiro que você faça o atendimento 1 a 1. Entendi. Porque isso é legal. E eu acho que o que as pessoas pecam muito em relação... no caso é incluir o digital na estratégia dele. Tipo assim, bote um funcionário aí de olho no celular. De olho no celular. Porque o que acontece? A conversão final da maioria das estratégias, ela é um WhatsApp. Então ele pode passar pelo site, passa pelo Instagram, ele passa para outras plataformas para que você filtre ele. Ou não chamar ninguém pelo nome errado. Né? Exatamente. Aí ele chama lá no WhatsApp. No WhatsApp, qual é o maior erro das pessoas? É deixar o WhatsApp de lado e atender quando ele quiser. Não. Cara, o momento certo é a hora que o cliente te chama. É o momento que ele está com um nível de consciência de compra grande e você está ali vendendo para ele. No WhatsApp ele é mais impaciente, no caso do cliente, do que no Instagram, né? Numa abordagem. Né? Sim, com certeza. Porque o Instagram, ele não tem tanta vínculo com mensagem, né? De você chamar no direct, por exemplo. Já no WhatsApp, não. Já é um mecanismo, uma ferramenta de mensagem. Então, pô, se eu mandei para você agora, tô precisando comprar essa caneca, quanto custa, me passa informações, eu não quero esperar meia hora, 40 minutos, ou 1 hora, ou só amanhã você me atender. Eu gostaria que você não pudesse me passar. Porque a tendência de você vender mais rápido é melhor. Imediatismo, a gente fala muito sobre isso. A Ellen veio aqui, ainda até falou isso para você. Cara, o atendimento tem que ser ali. A outra coisa que eu acho muito importante, as pessoas quando tem um negócio e ela está no digital, e eu falo quando é uma empresa digital, é aquela empresa que ela é uma empresa local que usa as ferramentas do digital para divulgar o seu negócio. Então ela é uma empresa digital. Aí chega final de semana, ela desliga o celular. Cara, o maior erro hoje. Porque as pessoas estão todos os dias com as dores, como eu falei, querendo uma solução. Então, sábado, domingo, as pessoas também estão procurando. E aquilo vai multiplicando, né? Vai multiplicando. E se você não está ali para atender, você como vendedor ou como dono do seu negócio, o vendedor não pode porque ele tem uma cláusula lá no contrato. Pega você, cara. Faz. Isso vai fazer a diferença para o seu negócio, vai crescer, vai aumentar o seu ticket médio e o seu faturamento do mês. E o site? O site ficou esquecido, não, ele era ultra importante, aí hoje em dia falam só de rede social. O site ainda tem a sua importância? Muito, muito. Principalmente para quem trabalha no Google. O Google, ele vincula muito o site, porque o site hoje ele é a vitrine do Google. Então, se você tem o seu Google Meu Negócio, que é a divulgação da sua empresa lá, você tem que ter um site. Se você está divulgando no Google, pode ser no YouTube ou dentro das pesquisas do Google, você tem que ter um site. Então, o que aconteceu? A Meta, ela puxou um pouco para ela, então ela puxou como Instagram, né? E o Google puxou para o site. Então, quando você faz estratégia... Dividiu certinho, né? Dividiu, entendeu? E tanto é que a Meta hoje, ela está produzindo algumas outras ferramentas que para que realmente todas as estratégias que foram feitas dentro da Meta não saiam mais para outras plataformas, como o site. Ela vai estruturar algumas plataformas para você ter o site, para ter a sua gateway dentro
da Meta. Então, todo o processo ali dentro da Meta. Pode ser o WhatsApp, como é da Meta, o Instagram, o Facebook. Ele vai unificar e vai estruturar tudo aquilo lá. E o Uno a Uno, ele exige, pelo processo que ele tem, você ter um site. E o site é super importante. Então, assim... É meio que uma carteirinha de identidade, né? É uma vitrine, é uma vitrine virtual, que eu falo. Cara, lá precisa estar muito bem organizado, igual a vitrine. Se você atualizado, né? Não é roupa, não tem que estar muito alinhado, o manequim assim, com cores e tal, o site é igual. É uma informação com todas as imagens, tudo certinho da sua empresa. Então ele é super importante, não está por trás. É porque as pessoas ainda falam só em redes sociais, mas cara, o Google mas uma coisa não exclui a outra, né? Obrigado aí pela vinda, foi fantástico ter você falando Obrigado, aqui. gente. Obrigado. E também, para mais, acredito, com uma entrevista como essa, como foi a da Ellen também, como é também participar nas aulas da Sejuve, é aquela despertada fundamental para o mundo que vem vindo aí, né? Que já está acontecendo, na verdade. Né? Já, cara. E que as pessoas não podem perder tempo, né? As pessoas hoje, elas estão mais ligadas. Eu acredito que as pessoas estão mais ligadas a essa tecnologia. Elas já começaram a entender que isso é uma necessidade hoje. E o celular é uma ferramenta de trabalho, né? Sensacional. Paga tão caro no celular, às vezes quem é jovem, né? Não faz ideia do potencial que tem aquilo ali, né? Muito potencial. Hoje o celular, ele substitui muitas outras ferramentas, né, cara? Não só de fotografia, mas de vídeo, cara, N coisas. E hoje, um simples celular é uma ferramenta de trabalho para um cara que quer fazer uma criação de um vídeo, por exemplo, para divulgar na rede social. Então, ele é super importante.